E aí, pessoal, se liga só em mais um vídeo do nosso canal, né, nas nossas aulas à distância. E aí, turma, como vocês estão? Espero e desejo que esteja tudo bem com a saúde de vocês, da família. Enfim, como nós sabemos, por enquanto, vamos passar uns dias aí tendo aula online, né? Eu estou gravando os vídeos, passando para vocês, disponibilizo o link e vocês acessam e estudam. Lembrando que, assim como eu vi no vídeo anterior, nos vídeos anteriores que eu postei, teve algumas pessoas que se tiram dúvidas. Se vocês tiverem algumas dúvidas e as dúvidas que tiverem, mande para mim, podem comentar lá no canal mesmo e vocês colocam o que tiveram dúvida, do que tiveram dúvida, coloquem a dúvida de vocês tudo direito lá. Por exemplo, não dá para repetir o vídeo todo, né? Então vocês vão ter que descrever qual é a dúvida de vocês. E lembrando que no caso dos vídeos anteriores, todos os assuntos eu passei em sala de aula, tá? Legal? Gente, então assim, foram todos os assuntos que a gente já viu, já revisou várias vezes. Então assim, nós temos assuntos totalmente conhecidos já de vocês. Porém, hoje nós vamos entrar com um assunto novo. Pois é, assunto novo na área. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre parábolas. Mas e aí, o que é parábola? Se alguns forem notar, por exemplo, forem procurar saber parábolas, vão encontrar alguém muito conhecido mundialmente falando sobre parábolas. Por exemplo, Jesus. Na Bíblia, nós vamos ter várias vezes que Jesus, durante seu ministério, sua vida de ensino às pessoas, no período que teve na Terra, ele utilizava-se de parábolas para ensinar as pessoas. Mas nós vamos entender um pouquinho do que é parábola, né? Está dentro do nosso assunto, do nosso conteúdo para esse ano, e nós vamos saber aí o que é parábola. Lembrando que parábolas, traduzindo, é uma forma de ensinar. Lembrado da fábula? Estão lembrados da fábula? A fábula não transmite o ensinamento, o aprendizado? As parábolas são praticamente a mesma coisa. Porém, diferente das fábulas, nós vamos notar o quê? Que as parábolas, elas não serão animais. Não é isso? Porque nas fábulas nós temos animais falando, agindo como pessoas. Já nas parábolas nós vamos contar histórias, que através dessas histórias nós vamos tirar ensinamentos e aprendizados para a nossa vida. Então, lendo aqui na página do livro, página 31 do nosso livro. As parábolas são narrativas curtas, às vezes engraçadas, às vezes dramáticas, que, como as fábulas, possuem uma intenção moral implícita ou explícita e muita simplicidade. Entretanto, ao contrário das fábulas, como eu falei para vocês, tá bom? Normalmente são protagonizadas por animais, como eu disse. As fábulas, as características delas, as duas principais características, são animais agindo e atuando como seres humanos e traz a moral da história. Na parábola, a gente vai ter o quê? Uma história contada de seres humanos, não vamos ter animais. Porém, a questão da segunda parte, né, o ensinamento, que é a mesma coisa lá da fábula, a gente vai ter isso na parábola também. Então, como as fábulas que são protagonizadas por animais que se destinam fundamentalmente às crianças, as parábolas comumente são protagonizadas por seres humanos e muitas vezes têm cunho religioso, como eu falei para vocês de Jesus, podendo remeter ao mundo real quanto à fantasia. Então, geralmente as parábolas mais conhecidas, como serão as de Jesus, nós vamos perceber que elas têm um cunho religioso ou em si, de uma forma mais clara, uma forma de ensinar as pessoas. Se a gente, por exemplo, trazer um pouco para a Bíblia, Jesus falando, por exemplo, da parábola do semeador. Ele falava em relação ao seu ensino e em relação aos corações, ou seja, as pessoas que receberiam o seu ensino. E cada pessoa simbolizava um tipo de terra, cada coração, cada pensamento, ou seja, a forma como ia receber, simbolizava um tipo de terra. Aqui nasceu entre os espinhos, aqui nasceu, aliás, aqui caiu no meio do caminho, mas não chegou nem a germinar, nem porque os animais comeram, os pássaros, enfim, cada uma daquela é aquela pessoa que vai receber a mensagem rápida, mas logo vai sair. Então, assim, nós temos várias mensagens trazidas por Jesus através de suas parábolas para trazer ensinamento. E lembrando que o quê? Geralmente as parábolas, assim como no tempo de Jesus, ele fazia o quê? Ele se utilizava de mecanismos, ou seja, ações normais da época, do cotidiano das pessoas, para que elas viessem a entender. Ou seja, se ele estava falando para pessoas que trabalhavam no campo, na roça, que eram pescadores, em sua grande maioria, que eram pessoas que costuravam, que produziam vinho, então as suas parábolas iam trazer histórias que continham esses elementos para que as pessoas pudessem entender aquele ensinamento que estava ali trazendo. Então, do mesmo jeito, é hoje. Nós temos algumas parábolas aí no livro
Eu vou ler para vocês a parábola do lenhador e o aprendiz, que diz assim. Conta-se que por volta do século VIII, na França, havia um velho conhecido como o maior lenhador de todos os tempos. Em uma só manhã de trabalho, ele era capaz de cortar mais de 100 árvores robustas, viu? Apesar da fama, ele se mostrava um homem simples e resignado, que via o trabalho como algo indispensável para o ser humano. Certo dia, um jovem que sonhava em ser um bom lenhador procurou-o para aprender seus truques. Não tenho segredos, rapaz, explicou o famoso lenhador. Tudo que faço é trabalhar de sol a sol com a mesma condição de todos os dias. Aliás, dedicação, tá? Não é possível, espantou-se o jovem. O senhor é o melhor lenhador da França. Não pode ter conseguido esse título por acaso. Vamos, conte-me seus truques. Novamente o lenhador disse que não tinha artimanhas, mas acabou cedendo à insistência do jovem e o tornou como seu aprendiz. Nos dias seguintes, o jovem passou a trabalhar ao seu lado como fiel companheiro, observando atentamente a maneira do velho, como o velho segurava o machado, como direcionava para o tronco das árvores, como posicionava as pernas durante o ataque, de modo que, com o passar do tempo, percebeu que, de fato, o mestre não possuía segredo nenhum. Ele corta as árvores como qualquer outro lenhador, pensou o aprendiz. O rapaz então passou a pensar que o mestre era um falastrão, que sua fama não tinha sentido. Não tardou muito, passou a se considerar melhor que o seu mestre. A soberba foi uma consequência. Mestre, já faz vários meses que eu observo o seu trabalho e, no entanto, não aprendi nada de importante. Hoje posso dizer com toda certeza que sou melhor lenhador do que o senhor, pois sou mais jovem e mais forte. O velho sorriu e, com toda a sabedoria da experiência e a satisfação de ter sido um bom professor. Afinal, o discípulo não só se tornará um excelente lenhador, como também o superará. Não satisfeito, o jovem lhe propôs um desafio para provar sua superioridade. Convidou o mestre para uma competição. Quem cortasse mais árvores no final do dia seria o melhor lenhador da França. Desafio aceito. As pessoas pararam para testemunhar. Todas as respostas recaíam sobre o jovem aprendiz, que tinha a vitalidade da juventude a seu favor. No dia da competição, o jovem cortou todas as árvores que viu pela frente com a fúria de um animal selvagem, o bravio. Diferentemente do velho lenhador que fazia várias pausas durante o trabalho, ele não parou um minuto sequer para descansar. Será fácil demais ganhar desse velho, pensou o aprendiz. Enquanto ele para descansar, eu continuo meu trabalho com toda a força. Ao final do desafio, todos os presentes se surpreenderam com o resultado. A contagem provou que o mestre havia cortado dezenas de árvores a mais do que o seu aprendiz. Mesmo aborrecido com a derrota, o jovem procurou o velho lenhador para cumprimentá-lo. O mestre apertou-lhe a mão com tranquilidade habitual, mas não poupou os elogios ao discípulo. Você é realmente um grande lenhador, reconheceu. O jovem agradeceu o reconhecimento e resignou-se, mas na despedida não conseguiu conter a curiosidade e perguntou: Mestre, eu trabalhei alucinadamente hoje, e enquanto o senhor parou várias vezes, eu não parei um minuto sequer para descansar, e empreguei toda a técnica que aprendi. Por que então não fui o vencedor? O velho lenhador respondeu: É simples, filho. Enquanto eu parava para descansar, amolava o machado. Então, olha só. Nós temos aí uma história que pode ser real ou fictícia, não necessariamente precisa ser uma invenção, mas pode ser uma história real também. E através dela nós vamos tirar um ensinamento. Por exemplo, aqui, que a soberba é algo terrível para o ser humano. Então nós temos que entender que de tudo nós temos que tirar um ensinamento, trazer para as nossas vidas e causar uma mudança para o bem, para o melhor em nós. E como eu disse a vocês, as parábolas elas trazem esse ensinamento. Elas nos ajudam a compreender o mundo de uma forma melhor, mais completa, mais exata. E não precisa necessariamente a gente viver aquela situação para tirar o aprendizado. Através das parábolas, como também das fábulas, a gente pode tirar aprendizado para as nossas vidas. Então, assim, só recapitulando para vocês ficarem cientes, são narrativas curtas, às vezes engraçadas, às vezes dramáticas, como que as fábulas. As fábulas são textos curtinhos, pequenos, mas que traz um grande significado, tem uma grande importância por causa do seu aprendizado e ensinamento que traz para as nossas vidas. Então, hoje o que eu vou passar para vocês? Uma atividade que está aí, ó, na página 33, da página 33 até a página 35.
nós vamos fazer, aliás, vocês vão fazer essa atividade e eu conto com a participação, a dedicação de todos vocês. Eu sei que estão em casa, eu sei que é mais difícil porque a preguiça aumenta e eu conheço vocês que têm uma preguiça que só misericórdia, imagina em casa, mas eu acredito que vocês podem se esforçar, podem se dedicar e fazer uma aula maravilhosa. Então, o que eu quero de vocês? Que se dediquem, se esforcem, façam a atividade de vocês e que eu vou explicar como essa atividade será enviada para mim. E na próxima aula nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá legal? Mas aí, da página 33 a 35, vocês têm essa atividade para fazer e eu conto com a participação de todos. Lembrando que, apesar de estar em casa, ser uma atividade praticamente de casa para casa, mas vai valer nota, tá bom? Eu vou anotar todo mundo que fez e lembrando, assim como fazer em sala de aula, eu vou olhar quem fez e o quanto fez, o quanto respondeu, o quanto colocou aí. Mas procurem ler mais, procurem estudar mais. Eu sei que a quarentena é um pouco complicada, principalmente para os adultos, para as crianças, os mais jovens nem tanto, que não têm tanta responsabilidade, mas isso não impede vocês de estudarem, porque vocês estão com mais tempo livre, tá certo? Então estude, se dedique, se esforcem, porque vai dar certo se Deus quiser. E em breve estaremos em sala de aula. Por enquanto, nós vamos permanecer com as nossas aulas online e eu estou passando essa atividade para vocês e eu quero que vocês façam o mais rápido possível, porque eu sei que vocês são muito inteligentes, viu? Só precisa querer fazer as atividades. Então vamos lá, façam a atividade. Nós vamos ter aí alguns dias, eu estarei passando para vocês depois a correção. Na próxima aula nós teremos a correção dessa atividade, mas por hoje é só. Que Deus continue abençoando, guardando a vida de todos vocês, dos seus familiares, continue nos dando uma semana de paz, de tranquilidade. Hoje é segunda-feira, nós temos algumas atividades, não só minha, mas dos outros professores, e no decorrer da semana vão surgir as outras atividades, mas já para todo mundo fazendo tudo, é só tirar um pouquinho só, e nós vamos fazer todas as atividades, tá bom? Lembrando, parábolas são histórias reais ou não, curtinhas, mas que trazem ensinamento para nossas vidas. Se vocês quiserem ver mais exemplos de palavra, podem pesquisar. Se preferirem, eu posso disponibilizar alguns links aqui no meu canal mesmo, para vocês acessarem parábolas, sejam de Jesus ou de outras pessoas, enfim. Mas para vocês terem uma noção melhor das parábolas. E lembrando, saibam diferenciar parábolas de fábulas. Nas parábolas, nós não temos animais agindo como seres humanos. Mas a questão da moral da história será praticamente a mesma coisa. Terá uma moral da história que nos trará ensinamento e aprendizado. Tá ok? Uma boa semana e abençoada para todos. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima aula que teremos a correção da nossa atividade. Então, todo mundo fazendo, porque vale o ponto, tá certo? Tchau, gente!